Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Com mais um Papo Reto com a professora Aurineire. Hoje, nosso convidado é o famoso Túlio Micheli, do Boca do Trombone. Prazer, Quem... Túlio. Oi, Auri, obrigado, boa noite. Quem me dera ser famoso mesmo, como você disse, mas não tem nada de famoso aqui, não. Obrigado pelo Não, mas convite, obrigado aí pela oportunidade, viu? é famoso, sim, Túlio, porque você presta um bom serviço para a sociedade. Quando a gente quer saber uma Bom. notícia, deu no Boca do Trombone, é verdade. Então a gente Ah, corre é? lá. É. Que bom, fico muito Eu, feliz. hoje, Túlio, assim, sempre você está entrevistando e hoje você está quase assim na posição de entrevistado, Não é né? fácil, E não, isso é viu? bacana, de você dar essa oportunidade para a gente também te entrevistar, porque a gente vem de um trabalho mais na área educacional. E quando a gente vê a rádio moderna hoje em dia, na internet, os programas de rádio hoje pelos Facebooks, a gente fica muito feliz porque dá oportunidade para muita gente. É, você é formado em jornalismo. E o que Sim. você está achando nesse momento que todo mundo hoje em dia quer fazer parte da vida do jornalismo? Esse jornalismo independente que traz todos os assuntos, todas as pautas em discussão. Olha, é sempre muito difícil, porque eu digo que depois que a tecnologia ela chegou na vida do cidadão, hoje todo mundo é jornalista a todo tempo e a qualquer momento, né? Depois que você criou a possibilidade de você ter aí uma câmera de celular, hoje você consegue trazer uma informação para o mundo inteiro. E isso é muito delicado, porque principalmente quando a gente trata de assuntos de extrema relevância na nossa cidade. Né? Lá no Boca no Trombone, por exemplo, você já teve a oportunidade de ver, a gente faz coberturas políticas, a gente faz coberturas econômicas, mas também temos as coberturas policiais. E isso é extremamente delicado, extremamente perigoso, porque você está lidando com os sentimentos, você está lidando com a emoção das pessoas, você está lidando com familiares de vítimas, então isso é muito, muito perigoso. Então as pessoas elas precisam ter realmente muito cuidado ao trazer a informação. Claro que a função de jornalista hoje ela passou a ser executada por muitas pessoas, mas ainda digo, é preciso ter cautela, é preciso ter muito cuidado, mesmo a tecnologia oferecendo tantas ferramentas assim. Você tocou num ponto assim bem sensível, porque aqui, ó, hoje nós vamos falar de política, nós vamos falar de polícia, né, vamos falar de fato, vamos falar de ladrão, né? Essa semana foi bem movimentada com o ladrão que uberava. Opinião, a cidade e as transparências, né? Que todo mundo fala, transparência de quê? Da transparência do jornalismo, transparência do fato, transparência da reportagem em si. Então, assim, muito bacana a gente poder conversar. E eu te pergunto, de onde surgiu essa ideia do Boca no Trombone? O Boca no Trombone, na verdade, ele era um projeto muito antigo meu, quando eu já trabalhei, eu comecei a minha função, a minha profissão jornalística lá no lendário jornal Lavoura e Comércio, quando eu tinha apenas 17 anos de idade, e eu sempre li muito uma coluna lá no Lavoura e Comércio que se chamava Boca do Povo, e eu fiquei com esse nome na cabeça. Em 2014, de 14 para 15, eu trabalhando no Jornal da Manhã, e lá tinha a Rádio JM, eu pedi à direção da casa a oportunidade de apresentar um programa lá. E eles me disseram o seguinte: tudo bem, você quer fazer qual programa? Eu falei, olha, vou fazer um programa chamado Boca no Trombone. E aí, muitas pessoas disseram, mas é um nome, não é um nome bom, você tem certeza? Eu falei, certeza absoluta. E aí, graças a Deus, deu muito certo, porque nós recebíamos cerca de 100 ligações por noite num programa que tinha 2 horas de duração. Então, imagine. E esse projeto, infelizmente, ele acabou ficando parado de 2016 para cá, e muitas pessoas me chamavam na rua, falavam, poxa, Túlio, quando é que você vai voltar com Boca no Trombone? Boca no Trombone era um programa que a gente adorava, por que parou? E aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe, Auri? E aí, em 2017, em junho, eu percebi que a gente estava num momento muito delicado da comunicação aqui em Uberaba, e eu resolvi apostar aí nas redes sociais, resolvi criar esse canal de notícias aí,
chamado Boca no Trombone. É muito bom quando a gente ouve isso que você disse agora. Eu encontro várias pessoas nas ruas e eles falam para mim assim, Túlio, quando acontece alguma coisa e eu quero saber se é verdade ou se é mentira, a primeira coisa que eu faço é correr lá no Boca do Trombone para saber se é verdade. E não tem coisa melhor do que você ouvir, porque essa credibilidade você não compra, essa expectativa das pessoas não se vende em lugar nenhum, e quando as pessoas falam para você... né? Quando as pessoas falam para você assim, olha, eu só realmente acredito quando eu vejo que saiu no Boca no Trombone. Isso para mim não tem preço, e é o maior presente que eu recebo desse trabalho que eu executo aqui em Uberaba. Pois a gente sabe, assim, né, todo programa ele tem, assim, quem patrocina, e hoje aqui nós estamos também com um patrocínio do Santo Frango, lá do Paulo Sérgio, do Passé, ali na Santos Dumont, 1570, em frente ao Mar de Minas, e o Santo Frango vai sortear um prato hoje, para quem for lá, no Instagram do Santo Frango, no Instagram do UP Educação, e curtir, se inscrever e adicionar mais 2 colegas. No final do programa, nós vamos fazer o sorteio e vamos ver quem vai ganhar um prato de coxas desossadas com acompanhamento que escolher. Aí vai entrar em contato com o Passé, lá do Santo Frango, e vai deliciar, né, esse prato maravilhoso aí que ele está oferecendo para nós aqui do UP Educação. Então, ô Túlio, a gente vê essas ideias nascem assim, muitas vezes, quando a gente tem uma ideia interna e você externa ela e dá certo, é muito bacana, porque as pessoas vão comprando essa ideia, é o que você disse da credibilidade. Isso é esforço de um trabalho contínuo e de uma lisura do que você faz, né? Porque se você começa a colocar coisas em verdades no seu programa, logo você queima a sua programação, né? Então, que nós estamos tendo um problema muito sério hoje, apesar dessa rede social toda aberta, a quantidade de lives, eu digo assim, nós estamos tendo overdose de lives, né? Todo mundo quer fazer live, mas existe também a questão do fake, né? Que é um problema muito sério, quando você vai checar uma notícia, uma informação, de realmente se é fato ou fake. Você deve já estar, assim, você está bastante, já está 2 anos, 3 anos nessa lida, como você sabe que uma denúncia ela é verdadeira, ou é um pega ou um trote, alguma coisa assim? Mauro, primeiro eu preciso dizer que o jornalismo ele não tem espaço para mentira. Não tem. O jornalista que ele quiser entrar na profissão e prezar pelo boato, prezar pela mentira, a carreira dele é curtíssima. Quando você fala aí de 3 anos, eu tenho 3 anos de boca no trombone, mas eu já tenho 21 de boca no trombone, né? Eu já tenho 21 anos de comunicação aqui em Uberaba, até a título aí de informação para você, eu comecei lá em 1998, nossa, faz tempo, lá no lendário Jornal Lavoura e Comércio. Depois de lá, tive aí algumas passagens, tive a oportunidade de ser o jornalista que cobriu as feiras da Exposebu aqui, o correspondente por muito tempo da Folha de São Paulo, onde a gente enviava materiais e fotos para o Folha Imagem. Ainda trabalhando no Lavoura, tive essa oportunidade de ser algumas vezes esse correspondente. Depois, com o encerramento das atividades do Lavoura, eu passei para o Jornal Cidade Livre. Do Jornal Cidade Livre, aí eu tive uma temporada nas rádios aqui em Uberaba, passei pela Rádio Sociedade, depois pela Rádio Metropolitana, tivemos na Rádio Difusora, na Rádio Uberaba, voltei para a Rádio Difusora, na época que ainda era comandada aí pelo grupo do Jornal da Manhã, e depois passei aí 10 anos da minha carreira lá na Rádio JM, que era a rádio do Jornal da Manhã. E com relação à sua pergunta, como é que você fica sabendo, é um trabalho exaustivo de apuração, né? Eu recebo infinitos e dezenas de denúncias todos os dias. Eu até estava dando uma limpada aqui no meu WhatsApp hoje, mas assim, claro que muito provavelmente aí não vai dar para ver,
mas eu tenho aqui, só para você ter uma ideia, neste momento, 2.000, acho que não vai dar para ver, mas deixa eu ver se dá para ver lá, ó, 2.240 mensagens ainda para ser lidas. Ou seja, é mensagem o dia todo, o tempo todo. É muita coisa, né? E para você saber se realmente procede ou não, não tem outro caminho a não ser o caminho da apuração. Verificar, Você tem que correr atrás, você tem que saber se realmente procede tudo que foi dito e, claro, trazer aí o seu trabalho de muitas vezes de investigação que você tem que fazer. Em infinitas coberturas eu descobri através desse jornalismo investigativo que eu gosto tanto, eu amo tanto de fazer. Eu fiquei encantada, assim, quando eu comecei a seguir o seu programa, e a ver meu marido que me mostrou, falou, nossa, olha esse programa aqui, que legal. E eu fiquei, assim, encabulada. Por exemplo, você pega aqui a 262, um caminhão lá, tomba, bate num carro, na hora que vê, você já está em cima, nem o bombeiro chegou ainda, você já está lá no local. Né? E, assim, assusta a gente da rapidez que é, né, e da eficiência que é de estar na hora ali. Você fica... Você dedica o tempo todo a esse trabalho, não é? E, assim, é fantástico, porque muitas vezes você está lá com um acidente de moto no chão lá, mas o bombeiro nem chegou para fazer o socorro e você já está fazendo um atendimento ali. Eu acho isso muito, muito bacana. Uberaba ainda é uma cidade que ainda tem condição de fazer isso, né? Que a gente tem como transitar mais rápido, né? Talvez se fosse em São Paulo, Rio de Janeiro, seria mais complicado. Muito mais. Mas, essa notícia chega ao vivo, assim, você estava me falando que é Equipe. É Equipe. É você com você, Equipe. Eu comigo mesmo. Eu sou jornalista, eu sou cinegrafista, eu sou o editor de áudio, eu sou o comentarista, eu sou o apresentador, eu sou tudo. Mas, assim, graças a Deus tem dado certo. Porque para as coisas realmente acontecerem da forma como a gente quer que aconteça, para um programa sair dos meus moldes, para um programa ser veiculado da forma como eu acho que é correto, para um programa divulgar a informação e as imagens que eu quero, tem que ser feito por mim. Quando você diz assim que o Túlio chega antes do que as equipes de resgate e de socorro, isso é porque é um trabalho que vem sendo realizado já há muitos anos, até antes do Boca no Trombone. Como eu te disse, eu tenho 21 anos de comunicação e, graças a Deus, eu tenho uma rede aí de fontes, de amigos muito grande. E essa rede é que ela acaba me fornecendo essas informações. Agora há pouco mesmo, você estava dando aí, fazendo a sua pergunta, o seu esclarecimento, e eu acabei de receber aqui no WhatsApp uma colisão entre um carro e uma bicicleta que aconteceu ali agora há pouco, há segundos atrás, lá no bairro Leblon. Então, assim, já ouvindo a sua pergunta, perguntei se estava tudo bem, se estava tudo certo, falou que o rapaz sofreu apenas pequenas escoriações. Claro, em casos mais graves, a gente acaba se deslocando, mas tem que tomar muito cuidado, porque dia 24 de outubro do ano passado, infelizmente eu quase parti dessa para uma melhor, mas eu quero continuar aqui, não quero ir para uma melhor quando num acidente que aconteceu lá na BR-050, eu estava fazendo a cobertura lá de um acidente, infelizmente, com vítima fatal, e quando a gente fazia a cobertura ao vivo, nós fomos surpreendidos aí com um outro acidente que acabou atingindo a gente da imprensa, atingiu também o pessoal aí. Eu vi isso aí. Aquele dia... Veio um outro caminhão, né? Pegou o bombeiro, pegou todo mundo. Foi um ônibus, na verdade, um ônibus que acabou atingindo aí o rabecão. Parece que o gol tinha batido, né? Isso, e jogou o rabecão para cima da gente. Quando você vê aquela explosão e tenta virar de costas para tentar correr e não dá tempo, Áurea, eu vou te falar, é uma situação... Eu já passei por situação assim, eu já sofri um acidente de carro ali na Santos Dumont, isso em 1991. Menino, mas... Eu tinha um Fiatzinho 147 e deu perca total, agora você imagina. Foi feia a coisa, o carro acabou naquele cruzamento ali com a São Sebastião, o rapaz entrou com o sinal fechado e veio 5 carros em cima da gente, então a gente não vê mesmo não, quando a gente passa a gente não vê. Ali é meio complicado mesmo. Túlio, a gente está falando muito desse negócio da pandemia, que o Uberaba hoje foi assunto o dia todo sobre essa pandemia. A gente sabe exaustivamente pela televisão, rádio, todo meio de comunicação, do problema da pandemia do Brasil.
que a gente pode considerar infelizmente, a nossa pandemia, uma pandemia continental, porque cada estado ela tem o seu momento de pico, tem o seu momento de mais vulnerabilidade. Aqui em Minas parece que está piorando, e eu vi hoje aqui em Uberaba a questão de estarem trazendo, ou as pessoas virem procurar assistência de saúde aqui em Uberaba, de outras cidades, como Conquista, né? Conquista, Conceição, parece que tem muitos casos pela quantidade de habitantes que tem em Conceição, e assim, está desaguando tudo aqui em Uberaba. Essa questão dos leitos, aí você fez a cobertura junto com o Iraci, e você acha que é um momento da gente tranquilizar, tá tranquilo, Uberaba tem esse suporte para aguentar isso daí? Porque, assim, em tempos normais, sempre foi difícil o uberabense conseguir uma consulta, né? Você vai para um hospital público, você vai na agenda eletrônica, você tem que passar por aquele processo todo, próprio hospital-escola, e você passa pelo UPA, fica na fila. Então, assim, a gente sabe que da dificuldade que o sistema de saúde num todo tem para atender todo mundo. E nós temos aqui o hospital regional, que é um hospital que atende a região, né, como o nome diz, regional, e que tem uma época que as outras prefeituras não estavam encaminhando as verbas destinadas à manutenção do hospital regional. Eu não sei se já legalizaram isso, ou se ainda Uberaba enfrenta esse problema de repasse de verba, e essa questão de vir essa quantidade de pessoas para cá, isso não vai tornar Uberaba tipo um epicentro no Triângulo Mineiro? Olha, tornar o epicentro do Triângulo Mineiro, eu acho muito difícil que isso aconteça, porque, na verdade, a cidade de Uberlândia, ela está intocável nesse quesito. Uberlândia é o epicentro do Triângulo Mineiro, Uberlândia é o epicentro do estado de Minas Gerais. Então, lá de Minas, né? Exatamente. Queira Deus, hoje Uberlândia tem mais casos de Covid-19 positivos do que Belo Horizonte, que é a capital, né? Então, eu percebo que, neste momento, nós não vivemos uma situação tranquila. Neste momento, nós vivemos uma situação extremamente incômoda e indigesta com relação a números, a casos. Você, claro, estava me dizendo aí que acompanhou o meu programa mais cedo, que eu terminei agora há pouco, disse que acompanhou a entrevista do Iraci, e é tudo muito confuso, Auri. É tudo muito superficial. Você não consegue saber exatamente o que está acontecendo na cidade de Uberaba. Você não sabe quais são os números reais. Por exemplo, o Iraci trouxe um número hoje extremamente preocupante, na minha avaliação, e que precisa ser levado em consideração. Que número é esse? O Iraci disse que, segundo os estudos, cerca de 10% da cidade, 10% do volume populacional da cidade de Uberaba, pode ter ou terá contato com a Covid-19. E quando a gente fala de 10% de um volume populacional, nós estamos falando de 33 mil pessoas. 30 e tantos mil pessoas. 33 mil pessoas que têm ou terão contato com essa doença. Se a gente for levar em consideração o número de óbitos que nós estamos tendo e levar ainda em consideração que essas 32 mil, porque dizem que são 33 mil, 10% seria 33 mil pessoas. Essas 1.200 já foram confirmadas hoje. Ou seja, dessas 1.200, 39 faleceram. Ou seja, hoje, acabei de publicar, há poucos minutos atrás, antes de começar essa conversa com você, os novos números dos óbitos aqui em Uberaba. Se a cada 1.000, 39 morreram, imagina o que não pode acontecer com as outras 32 mil pessoas infectadas. Então, é um caso muito crítico. Essas subnotificações são extremamente preocupantes para a nossa cidade. Essa divulgação, ainda que muito abstrata, do que realmente acontece com a Covid-19 em Uberaba, me preocupa muito. E hoje, nós tivemos acesso exclusivo a esse documento que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde ao secretariado local aqui de Uberaba, e eu acredito que essa divulgação com relação aos casos de Conceição das Alagoas, de Sacramento, de Frutal e de Uberlândia tenham surgido exatamente porque tiveram a notícia de que o Túlio Michele do Boca no Trombone já tinha tido acesso a esses dados e que eu colocaria sim no ar. Então aí resolveram tornar isso público.
Então, é extremamente preocupante, é extremamente delicada a situação que a gente vive, e eu peço aqui, inclusive, fiz isso no Boca no Trombone, e vou fazer aqui agora, me permita, poder fazer esse esclarecimento a todos os moradores de Conceição das Alagoas, de Frutal, de Araxá, de Uberlândia, que possam ter um pouquinho agora de consciência. Não é hora de aglomerar, não é hora de fazer confraternização, porque, infelizmente, não dá para a gente saber o que vai acontecer amanhã, não dá para a gente saber o que vai acontecer daqui uma semana, daqui 30 dias, daqui um mês, daqui 6 meses. E Uberaba tem um histórico muito negativo de atendimento na área de saúde. Muito negativo. E isso, antes da pandemia da Covid-19, a gente sabia... A gente já tinha dificuldade para atender todo mundo, né? A gente sabia das dificuldades. Mas eu percebi o seguinte, eu fiquei sabendo que, inclusive, tinha paciente de Igarapava. Aí, por exemplo, já é outro estado, aí não cabe nem a hospital regional. Quando você fala aqui do Triângulo Mineiro, Frutal, Araxá, que está tudo aqui na região, ainda, como se diz, vá lá, né? Eu estive em Conceição tem pouco tempo, né? Teve um mês mais ou menos, e a cidade parece que estava normal, né? É aí que acontece, a gente fecha nosso comércio aqui, as pequenas cidades em volta abrem seus comércios, continua rodando normalmente, e aí quando fala numa flexibilização aqui, aí vai ficar complicado, porque também vai vir mais gente para os shoppings, para os atacadistas que aqui o Uberaba tem, né, que é um polo de supermercado. Então, assim, essas mercearias das cidades pequenas vêm tudo para cá para comprar. Então, a gente fica muito preocupado mesmo. Agora, essa questão de Igarapava, eu fiquei encucada. Poxa, você não vai negar uma pessoa que está morrendo um atendimento médico. Mas também eu acho que a questão política nisso daí, de conversar com essas cidades do entorno, é fundamental, né? Mas, na verdade, não há como fazer controle. Infelizmente. Veja bem, pessoal que mora em Igarapava, né, está aqui a 30 quilômetros aqui de Uberaba. Essa pessoa sai de Igarapava, dá um pulo em Uberaba, tem parentes aqui ou tem amigos aqui, dão entrada na unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito ou do Parque do Mirante e digam o seguinte, olha, eu estou com sintomas e eu preciso fazer aqui um teste. Claro que a gente não vai negar atendimento para ninguém, claro, é óbvio que a gente não vai deixar ninguém passar dificuldade com relação ao atendimento à Covid-19, mas a pessoa diz o seguinte, você é natural de onde? Não, eu sou de Igarapava, mas eu tô aqui na casa de um amigo meu, estou hospedado aqui na casa de um amigo meu. Como é que você vai questionar essa pessoa se ela está certa ou se ela está errada? Então, até uma referência de endereço. De conscientização. As UPAs têm portas abertas, não tem como você filtrar isso, Áudio. Não tem como. Pois é, e aí sai também essa notícia da Secretaria de Saúde distribuir alguns medicamentos, como a amoxicilina, hidroxicloroquina, cloroquina, e até hoje no meu grupo do UP Educação, algumas professoras que têm lúpus, fazem tratamento de lúpus, não estão encontrando medicamento, né? E você começa a falar, a gente está vendo, mas a OMS falando que não é eficácia, não tem comprovação de eficácia, e esse medicamento é distribuído, isso daí também vai prejudicar realmente quem precisa, porque quem precisa da hidroxicloroquina no corpo, ela tem uma comorbidade, então ele vai agir em cima daquela comorbidade. Quem não tem, ele é um veneno, né? É uma coisa, toma uma estricnina que vai passar o Covid-19. Então, assim, as pessoas têm que ter esse senso, igual a essa da ivermectina. Gente, toda a vida eu soube que a ivermectina é para verme. É lógico, o sistema imunológico melhora, mas quando você faz um tratamento, eu fiz no começo desse ano um tratamento intestinal, e eu tomei muito antibiótico, muito remédio, mas do mesmo jeito que ele mata as bactérias ruins, ele mata as bactérias boas, então sua resistência cai, né? Então, assim, qual o motivo que você acha de liberar na esfera municipal mesmo, da Secretaria de Saúde, esses medicamentos? Isso será que estava demais lá? Vamos desencalhar isso? Vamos fazer alguma coisa? É um paliativo? Eu acho que é descompasso de conhecimento. Não tenho outra fala a não ser essa. Não existem estudos clínicos que comprovam
que o uso da hidroxicloroquina ou que o uso da ivermectina, elas possam ajudar a combater ou a sanar isso. Todos os testes que estão sendo afirmados e divulgados incessantemente falam com relação aos estudos in vitro, ou seja, em laboratório. Então, é muito difícil a gente poder conseguir trazer dados consistentes para isso. Além disso, a gente sabe que as pessoas, por exemplo, a ivermectina é um medicamento utilizado para vermes, né? Qual é a quantidade, qual é a dosagem desse medicamento, desse fármaco, que auxiliaria realmente no combate à Covid-19? A cloroquina, a hidroxicloroquina, que são medicamentos utilizados aí no lúpus, eram encontrados em farmácias aí a R$40, R$30. Eu vi uma pessoa me falando aqui hoje que existe uma farmácia em Uberaba, por exemplo, que está cobrando R$500 para manipular esse medicamento. E quando você manipula esse medicamento, que tipo de manipulação está sendo feita? Porque a gente precisa também, Auri, levar em consideração que o brasileiro, por natureza, infelizmente, até pelo lado positivo e negativo, ele acaba aproveitando algumas oportunidades. Então, eu quero até chamar a atenção das pessoas que nos acompanham, porque, do mesmo jeito que existem farmácias excelentes e profissionais excelentes, existem também aqueles que são charlatões. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicamento. É um medicamento que, para você utilizar, é necessário ter uma prescrição médica. Além de uma prescrição, é preciso ter uma autorização médica e uma conscientização por parte de quem vai fazer essa administração. Eu confesso para você que é um tema extremamente delicado para ser tratado e só quem está doente mesmo é que vai poder fazer essa opção. Julgar. Mas aí fica uma situação complicada, porque, pelo que eu entendi, a pessoa pode ir lá buscar o medicamento, mas tem que ter o aceite de um médico e ela se responsabilizar. Então, por que disponibilizar? Se o médico pede e acha que deve tomar, a pessoa também poderia comprar, né? Então, assim, aí você vai agradar gregos e troianos. Então, quem é a favor da cloroquina e quem é contra a cloroquina? Quem é contra não vai nem passar perto, mas quem é a favor, vai lá pedir, né? E a gente não tem ainda uma situação definitiva do benefício do medicamento. Ele pode ser apenas um placebo, não dá efeito nenhum, mas pelo que tem mostrado os estudos, ele pode dar vários efeitos colaterais. E, então, assim, acho inoportuno também, desnecessário, que a gente já está com esse problema de testagem pouca, né, de leitos mais ou menos, está numa quantidade estável, mas isso pode extrapolar, e criar mais uma vírgula, mais uma reticência do que isso pode causar. Nós vamos falar aqui também, Túlio, uma coisa que eu vi esses dias, e vi até um comentário do deputado Eli Andrade, do Grilo, que ele não deixaria o funcionalismo público na mão diante a reforma da Previdência, da reforma da carreira do servidor público de Minas Gerais. Isso aí está uma guerra, né, um cabo de guerra. E antes de ontem, não sei, parece que o policial civil também já saiu se manifestando. O Grilo ele foi eleito por uma grande quantidade de votos aqui na região, Araxá, né? Meu marido trabalhou lá em Araxá, na época o Grilo também era delegado em Araxá. Então, assim, ele é muito conhecido, muito querido pela região. Como ele conquistou, e é o único deputado estadual que representa os funcionários públicos estaduais, não só os da Civil, mas também os professores, os outros de carreira do Estado, e a gente ficar, se ele sair candidato a prefeito, a gente ficaria sem um deputado, né? O que você acha dessa reforma, dessa Previdência? Porque isso já está acontecendo a nível municipal. Inclusive, eu ia colocar a boca no trombone. Eu coloquei a boca no trombone e leva umas pedradas, né? Dos 14% de alíquota do IPSERV, do IPSENG, né? Do IPSERV mesmo. O IPSENG está querendo mudar. O IPSERV, lá na Câmara dos Vereadores, foi uma votação de 14 a 0 quase, né? Dois votos contra, mas
2 votos contra, mas a gente sabe que são votos vencidos, que ia passar. E, assim, é uma situação dentro da educação, é a área que eu atuo, muito, mas muito preocupante. Então, assim, as pessoas não querem falar, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de colocar a boca no trombone por conta da tal perseguição, né? E, assim, dentro do Estado, eu sei que o Grilo é um representante, né? E aí fica essa situação da reforma do Estado, mas a reforma municipal, ela já está em andamento até antes do Estado. Mas eu vou responder para você por partes. Primeiro, vamos trazer aqui para a nossa cozinha, para o nosso município. Se não entra a votação agora, com certeza o desgaste lá na frente seria muito maior. Nós estamos falando de um déficit de mais de R$500 bilhão. Mais de 500 milhões de reais. Ou seja, não é qualquer quantia. Claro que isso poderia ser feito gradativamente? Poderia. Porém, deixaram chegar num ponto que não tem outra saída. Ou se faz a reforma agora, ou então ninguém aposenta mais. Ou então ninguém recebe mais. Agora, claro que esse repasse, essa alíquota de 14% aqui em Uberaba, eu achei ela muito pesada. Ela poderia ser gradual, né? Ela poderia ir ao longo dos anos. Existe uma tabela para isso, né? Da quantidade de salário a partir de 7%, né? Exatamente. Ela poderia ter sido gradual, mas, né? Eu não vou aqui ficar criticando a opinião e o posicionamento dos nobres legisladores dessa cidade, mas eles sabem exatamente o que fizeram. Eu acho que essa votação trouxe uma extrema negatividade para o servidor, que em época de pandemia não é momento para se discutir uma reforma previdenciária, mas se assim optaram e assim fizeram, cabe a nós agora respeitar e seguir as determinações impostas. Com relação ao Estado, eu percebo hoje, Auri, como você, como funcionária pública, você também tem consciência disso, o Estado de Minas Gerais, infelizmente, ele já está quebrado há pelo menos 2 governos anteriores. Né? Eu até falava no meu programa ontem que desde que Minas Gerais foi administrada por Eduardo Azeredo, depois passou a Aécio Neves, depois passou para Antônio Augusto Anastasia, depois para Fernando Pimentel e posteriormente agora para Romeu Zema, a cada ano, a cada gestão, o Estado vem quebrando um pouco mais. E quando eu falo vem quebrando, não é quebrando aos pedacinhos, não. Ele vem numa ladeira desenfreada, tanto uma ladeira econômica, uma ladeira social, uma ladeira financeira, e não tem mais saída. Quando, com relação ao deputado Eli Andrade e a sua propositura de querer sair candidato a prefeito da cidade de Uberaba, hoje ele é um pré-candidato, eu volto a dizer a você o seguinte, não é só o Eli Andrade que é deputado federal, perdão, deputado estadual. O Eli não é deputado estadual sozinho, ou seja, existem lá outras centenas de deputados que realmente também precisam fazer o seu papel. Claro que, neste momento, tirar um direito adquirido já do servidor estadual, e quando a gente fala do servidor estadual, a gente fala do professor, a gente fala do policial civil, a gente fala do policial militar, a gente fala dos agentes de saúde, isso chega a próximo do cúmulo do absurdo. Ainda mais nesse momento de pandemia, ainda mais nesse momento extremamente delicado que a gente vive em todo o nosso mundo, né? Não é só uma exclusividade do nosso país, mas discutir uma reforma previdenciária neste momento, onde o cidadão sequer está tendo dinheiro para colocar o arroz e o feijão dentro de casa, eu acho que isso é um tapa na cara da sociedade. Claro que o prazo está se esgotando, claro que as discussões estão se exaurindo, mas neste momento não era para se discutir. Mas, de qualquer maneira, volto a responder a sua pergunta. O Eli, como pré-candidato hoje a prefeito, ele sabe exatamente todos os riscos que ele corre com essa sua decisão. Mas é preciso lembrar também que, caso o Eli Andrade reforce ser candidato a prefeito de Uberaba, essa reforma da Previdência, ele ainda estará lá para votar. Porque caso realmente ele saia pré-candidato e consiga sucesso na sua propositura, ele só deixaria a Assembleia Legislativa a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Ou seja, as coisas podem acontecer. E ainda assim, é uma questão de compromisso, né?
Você pode muito bem, neste momento, ser um pré-candidato na sua cidade natal e conseguir outros deputados que aqui também tiveram votos para que eles consigam representar a cidade de Uberaba. Vou te dar um exemplo claro. O deputado estadual Cleitinho, por exemplo. O Cleitinho teve uma votação extremamente positiva aqui em Uberaba. Ou seja, se cobra muito do Eli Andrade, mas acaba se esquecendo de cobrar também do Cleitinho, que teve mais de 8 mil votos aqui, se não me falha a minha memória nesse momento. Ou seja, se tem que cobrar do Chico, tem que cobrar também do Francisco. É verdade. Mas essa questão aí que você está falando, do momento em si, que é agravante. Você vê, os professores, você deve ter recebido muita denúncia de professor, porque eu também recebi a questão das retiradas das aulas excedentes. Você está por dentro desse assunto, Túlio? Porque é uma coisa que eu escuto isso o dia inteiro, né? E as pessoas me ligam, me procuram. Muitas vezes eu falo, procura o sindicato, né? O sindicato também está trabalhando em home office, então tem hora que o pessoal não consegue o atendimento, né? E, assim, os professores, eles foram muito prejudicados pelo momento da pandemia. Por exemplo, uma professora, né, como eu, uma professora de séries iniciais, ela tem um salário X. Além de ter aumentado para 14%, de 11% para 14%, isso significa que encolheu em 3% o salário. E ele poderia ser também feito que fosse 1,5%, vamos falar da dívida, tem que fazer porque senão não vai aposentar ninguém. Mas poderia ser dividido com o patronal, esses 3%, 1% para cada lado, 1,5% para cada lado. Também não foi feito, né? E, assim, também as professoras perderam as aulas excedentes. É uma briga, Túlio, que os professores estão enfrentando, terrível, porque a questão de diminuir o salário do professor, se você fizer o cálculo de um professor que dobra turno, ele está perdendo 75% do salário. Ele perde a dobra, considerada aula excedente, perde a aula excedente do cargo e perde ainda agora os 3% do IPSEB. Então, assim, professor, você está trabalhando em casa, em home office, como nós conversamos, né? Tem hora que você está gravando aula, tem hora que você está atendendo uma pessoa, conversando com o pai de aluno. Eu recebi até, tipo, uma denúncia também de um pai muito bravo com a professora, que, assim, vocês estão recebendo em casa à toa, e o meu filho não está tendo conteúdo, para de contar historinha para carochinha, a gente quer conteúdo. E, assim, eu acho que até as famílias não estão ainda, assim, percebendo a gravidade do momento do afastamento social ser imprescindível para barrar essa doença. E o professor está se virando nos 30, né? E aí nós estamos assim, daqui tem no nosso canal aqui do YouTube, nós somos quase que 90% professoras. E aí elas falam assim, pergunta para o Túlio se ele está sabendo alguma coisa, se nós vamos receber essas aulas excedentes. Eu sei que eu já fiz o pedido, o sindicato também já fez, mas isso não chega até a prefeitura por meio da Câmara. Né? Todo mundo, assim, desses 8 anos, Túlio, realmente nós não tivemos um representante legislativo que olhasse de frente para os professores. Então, assim, eu achei que a Secretaria de Educação teve uma grande visibilidade nesse governo, né, porque ele sempre foi um carro-chefe do governo atual, colocando a educação como a melhor educação de Minas Gerais. De fato, é uma educação muito boa, porém, nós temos que avançar muito na questão do professor. E o professor está tão sofrido dentro de casa, quanto também quem está de quarentena, né? Quem está aí com o comércio fechado, que a renda sumiu do professor, e só tem serviço. Olha, na verdade, eu quero aqui fazer um comentário, dizendo que se tem realmente uma classe que é extremamente massacrada em todo o nosso país, essa classe é a classe dos professores. Quando eu soube dessa informação das aulas excedentes, é claro que eu recebi aí muitas denúncias, é claro que eu recebi muitas indagações, e até de professores revoltadíssimos com isso, eu percebi com clareza o tamanho do desrespeito para com a classe aqui na nossa cidade de Uberaba. E o que me intriga ainda mais, além desse desrespeito para com a classe, é realmente
o desinteresse em tentar buscar uma solução para esse problema. Você está me falando, por exemplo, com relação ao sindicato. O sindicato existe a colaboração sindical, que é exatamente para manter um sindicato de pé, para manter de pé as ações de todo um sistema profissional, e isso não acontece. Ou seja, existe todo um aparato político por trás de um sindicato que deveria, neste momento, brigar pelos direitos já adquiridos do profissional que ele representa. Um sindicato, como um sindicato dos professores, um sindicato de qualquer outro ramo profissional, ele precisa entender que não é só a contribuição sindical importante, muito menos as suas conversa entre legislativo e executivo, ou seja, parece que não se tem liberdade, parece que não se tem controle absoluto de uma situação. Quando eu vejo você falar aí agora, enquanto professora, que há muito tempo nós não temos um representante no Legislativo Municipal que olhe para o lado dos professores. Eu vejo isso com tamanha tristeza, porque nós temos 14 vereadores na Câmara Municipal de Uberaba, que são 14 legisladores que tomaram o mesmo conhecimento que você e que eu e que todos os professores, de que essa situação traria um prejuízo muito grande. Ou seja, aqueles 14 que lá estão, e aí me permita assim falar, sabem que o professor precisa comer, que o professor precisa manter os seus filhos, que o professor muitas das vezes deixa o filho na casa da mãe para ir cuidar dos seus afazeres na escola, sabe que o professor precisa se vestir, precisa também se locomover. Tem professor, por exemplo, que dá aula de manhã, que dá aula à tarde, que dá aula à noite, que dobra aí 3 turmas para conseguir manter a sua casa de pé e manter... Ter um salário melhor. Agora, para a gente execrar o profissional desse jeito, em benefício de barganha política, é isso que me entristece. E eu não estou dizendo que é um fato que acontece no sindicato que os representa. Mas é muito triste eu ver um sindicato que deveria, neste momento, estar brigando pela classe profissional, se envolvendo em questões tão tristes assim de barganha política. Volto a dizer, não estou dizendo que há no sindicato que representa os professores. E me entristece mais ainda saber que um legislativo que hoje tem 14 profissionais estão preocupados, na verdade, em salvar as contas do executivo, em tirar da boca do filho do professor aquelas contas que eles não conseguiram lá atrás gerir de maneira responsável. É muito triste eu ouvir isso de você, e eu realmente sinto muito, mas muito mesmo, que a classe dos professores aqui no nosso estado de Minas Gerais, no nosso município e no nosso Brasil inteiro seja tratado dessa forma. Eu disse ontem isso no meu programa, e se você tiver a oportunidade, quem até está nos acompanhando puder ver isso, dá uma chegadinha lá e ver naquela manifestação dos policiais civis. Eu falei, eu me entristeço muito, mas muito mesmo, quando eu vejo que a classe que deveria ser mais valorizada no nosso país é a classe que mais sofre. Onde o professor deveria ter o maior salário de qualquer profissional, infelizmente, ele tem aí que ver de camarote os seus direitos adquiridos sendo jogados pelo ralo. Quem sabe, Áureo, nesse ano de 2020, quando nós vamos virar uma página... As coisas mudem, né? Nós vamos virar uma página política importante no nosso país, as coisas possam começar a mudar, né? Eu de verdade... Pois é, e aí, Túlio... e aí também entra a questão do retorno às aulas, que teve essa conversa ontem, e parece que ficou meio suspenso. Muitas vezes a forma que a pessoa coloca a informação, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Hoje estão tranquilizando os professores que planejar volta às aulas não significa voltar às aulas, que tem que replanejar um retorno possível. Eu creio que, pela minha experiência, eu tenho 35 anos de magistério, eu creio que do jeito que as coisas andam, com essa dificuldade aí com essa pandemia, as aulas não retornam esse ano. Eu acho que seria uma grande irresponsabilidade. E se eu tivesse filho já na fase de ir para a escola, graças a Deus as minhas já terminaram a faculdade, eu não enviaria meus filhos para a escola,
Porque você leva a criança para a escola, o problema não é ela adoecer, é ela levar a doença para dentro de casa. Isso vai disseminar na vizinhança, no bairro, e vai ser um caos. Né? E também os professores, quantos professores acima de 60 anos que ainda trabalham, porque você vê o seguinte, a situação está tão crítica para o lado do professor, ele trabalha acima de 60 anos, até inclusive com direito de aposentar, ele não aposenta por causa do ticket e por causa do plano de saúde, porque ele ainda banca filhos dentro de casa, é a renda principal dentro de casa. Então, assim, eu acho que a cidade de Uberaba, desde o governo anterior, ela vem crescendo em termos de, talvez, de tecnologia, né? No governo anterior do Paulo Pial, nós tivemos os UCAs que foram implementados nas escolas. Nós temos os materiais escolares, nós temos pasta, já teve tênis, roupa, tudo para dar para o aluno. Mas para o professor, foi feito um plano de carreira capenga. E isso não teve a colaboração, não teve uma colaboração maciça dos professores. Porque muitas vezes você convoca uma assembleia, eu já conversei isso com o sindicato, e parece meia dúzia de professores. Mas por que parece meia dúzia de professores? Porque ele não está sendo motivado a ir. Porque ele está acostumado que toda vez que ele vai, fica do jeito que eles querem. Então, é a hora, sim, da gente fazer essa mudança, fazer essa virada na Câmara e ter cara nova lá, porque está complicado. Mas não é só isso não, viu, Áurea? Eu preciso dizer uma coisa para você aqui, porque você, claro, já conhece o meu trabalho e sabe que eu não tenho muita preocupação em emitir a minha opinião. A classe não é só desunida por uma questão de receio, não. A classe é desunida por medo de retaliação. Eu tenho o maior respeito do mundo pela professora Silvana Elias, tenho o maior respeito do mundo pela Secretaria Municipal de Educação, mas a gente está cansado de saber, em dezenas de reportagens que eu já fiz, que quando era para a gente trazer aí alguma declaração ou buscar alguma informação um pouco mais pertinente para a classe que seria publicada no Boca no Trombone, havia um tipo de pressão nesse profissional. Ou seja, o profissional, olha, não diga isso, não fale isso, não aponte isso, não mostre aquilo. Quando você fala do plano de carreira, eu volto lá naquela questão do legislativo, ou seja, o plano de carreira ele foi instituído, mas não foi discutido. Ou seja, é uma coisa que vem de cima para baixo, goela abaixo, você aceita se você quiser, se você não quiser também, tá tudo bem, tá tudo certo. O que falta aqui em Uberaba, quando você fala de que há pouco agora estavam planejando um possível retorno às aulas, o que falta é exatamente isso, planejamento. Não existe planejamento em Uberaba. O planejamento para uma educação, ele não é de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, não. Isso é um trabalho de larga escala e de um longo período. Ou seja, um planejamento que hoje poderia estar extremamente decente, deveria ter começado lá no governo do Anderson Adalto, ou deveria ter começado num governo do Marcos Montes. Então é o seguinte, hoje você adota um plano de carreira, diz ao professor, olha, isso e aquilo, e ponto final. Gostou? Não gostei. Gostou? Também não gostei. É problema de vocês. Ou seja, e não existe, aí eu volto lá no sindicato, e não existe um sindicato para brigar contra esse regime ditatorial. Né? Não existe isso, não existe um sindicato para chegar lá na Câmara Municipal de Uberaba e falar assim, espera um pouquinho, nós estamos defendendo aqui uma classe e nós vamos trazer, sim, os professores para cá. Ora, bolas, vocês estão trazendo uma merenda de qualidade? Ótimo, obrigado. Material escolar de qualidade? Excelente. A uniforme também está sendo fornecido? Muito obrigado. Tem tênis, tem material? Ótimo. Mas e nós, professores? O que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um regime de aulas exatamente como deveria ser? A gente está recebendo a qualificação que a gente poderia receber? A gente está tendo a estrutura que a gente precisaria ter? A gente está tendo exatamente o material didático que a gente precisava? Ou seja, não. Ou seja, a classe é desunida por ser desunida por conta do medo. Ou seja, isso ainda precisa acabar aqui em Uberaba. E eu volto a dizer, cabe ao sindicato, cabe ao legislativo fazerem a sua parte. Eu creio que você está certo na sua colocação, e o seguinte, a questão da desunião vem mais de uma questão de
Por exemplo, eu não vou contrariar a chefia porque eu vou perder o meu cargo. Existe uma quantidade enorme de contratos. O Uberaba já tem quantidade para fazer um novo concurso. Né? Então, assim, o concurso, quando ele é feito, ele é amarrado até terminar aquele concurso e vem processos, né, de contratação, de processo de seleção. Mas, tanto para o efetivo quanto para o contratado, Túlio, se no caso o professor for colocar a boca no trombone, você não tem noção da perseguição que ele leva. Aquele professor é tirado da escola, é jogado em outro lugar, em outra função. É assim, eu creio que Uberaba, como eu sou assim, eu já tive uma ligação com o sindicato, eu não critico o sindicato em termos de ações. Algumas ações são tomadas sim, são protocoladas sim. Ontem mesmo eu tive no sindicato. Só que o problema é o seguinte, não tem interlocução entre sindicato e professores. Não tem interlocução, não tem, assim, ó, galera, nós protocolamos isso, nós pedimos isso, e ficam à mercê da secretaria ter o prazo para dar a resposta, e quando a secretaria dá a resposta, não tem tempo de reagir. E isso não chega aos professores. Até esses dias, uma menina lá do grupo do UP Educação falou assim, você está virando a síndica dos professores. Né? Mas é porque a gente sofre na pele, corte de salário, corte de aula, e agora o home office é um problema, né? Você dá aula com seu celular, se o professor tinha um celular meia boca, ele teve que trocar. A sua internet, se ele não tem banda larga, ele vai ter que colocar a banda larga, porque o de crédito não dá conta dele fazer uma aula online. Né? E o aluno, Túlio, a situação em Uberaba com a pandemia está tão esquisita, nós estamos vivendo um tempo tão esquisito, que a gente manda os meninos para a escola, os professores estão trabalhando pra caramba em casa, chega em casa, os pais fingem que fazem as atividades, eu abro a sala online, não entra aluno. Então, vamos fazer de conta que estamos fazendo uma coisa muito bonita. Não está acontecendo, Túlio. Não está acontecendo. Aí não acontece essa mudança, você entendeu? É complicado. Nós vamos ter que mudar na Constituição mesmo, que você está falando, uma nova cara para a Câmara Municipal. Eu acho assim, dá uma ventilada, né? Dá uma ventilada. Novas ideias, novas caras, novas pessoas, para poder colocar não é só a educação, muitas coisas aqui em Uberaba são muito lentas. E depende muito dessa questão do legislativo. Eu vou até dizer 3 coisas. Primeiro, se precisa colocar a boca no trombone, eu estou à disposição. Fique sempre à vontade lá no nosso canal, que estamos prontos para isso. Segundo, com relação à estrutura. Hoje eu sou apenas um jornalista. Sou um jornalista e tenho um canal de comunicação. Mas se eu fosse hoje gestor da cidade de Uberaba, a primeira coisa que eu chamaria é o seguinte: secretário municipal de saúde, o senhor está ciente do que realmente acontece na cidade com relação à saúde? Sim. Há possibilidade de retorno breve das aulas? Não. Então, se não tem esse retorno breve, nós pagamos alguns milhares de reais para comprar 14 tablets para os 14 legisladores desta cidade. Vamos colocar por um número, você tem esse número muito melhor do que eu. Quantas escolas municipais nós temos aqui em Uberaba hoje, aproximadamente? Como? Quantas escolas municipais a gente tem em Uberaba? Não, municipal, assim, de ensino fundamental, eu creio que tem umas 39 escolas, mais o CEMEIs. Mais o CEMEIs, né, que vai dar aí 100. Vamos colocar que você vai ter aí umas 50 instituições de ensino. Estas 50 instituições de ensino não poderiam muito bem ter uma equipe, porque claro que na escola que você trabalha, tem alguém que lida bem com a internet, que lida bem com a transmissão ao vivo, que lida bem com a tecnologia do telefone. Chega para essa pessoa e diz o seguinte: olha, você pode ser responsável pela transmissão da professora Auri, você pode ser responsável pela professora Vânia, você pode ser responsável pela professora Meire, e monta-se uma estrutura onde os professores, claro que você lá dá aula para o primeiro colegial A, o primeiro colegial B, o primeiro colegial C, ou seja, monta-se turmas, ou seja, você consegue montar uma plataforma
E não precisa de site, e não precisa de uma estrutura, de um aplicativo, nada disso. Você consegue, por exemplo, aplicar essas aulas por WhatsApp. Você manda uma pessoa ir lá, grava a aula da professora Auri, grava a aula do professor Marcos, grava a aula do professor João, grava essas aulas e encaminha para os alunos através de WhatsApp, que isso hoje é amplamente possível, e cobra o retorno desses alunos. Ou seja, hoje, com certeza, se isso fosse feito, tivesse sido feito lá atrás, há cerca de 90 dias atrás, hoje, a qualidade do aluno estaria muito melhor. Estaria hoje completamente diferente. É difícil eu ter que falar isso, mas com certeza absoluta, para todo o estado de Minas Gerais, e vou dizer até para quase todo o Brasil, esse ano está perdido para todos os estudantes. Ou seja, como é que você consegue colocar, vamos supor que as aulas retornem agora segunda-feira, como é que você consegue colocar em dia um material de que você tinha que fazer durante um ano? Não, e nem material de segurança para o professor não tem. E outra coisa, o que mais me preocupa nisso tudo é a falta de interesse da Secretaria, tanto municipal de educação, quanto a Superintendência Estadual de Educação, que também não se preocupam em absolutamente nada. Ou seja, o aluno está sem aula? Sim, o aluno está sem aula. Problema do aluno. E o professor? O professor está fazendo o que pode. Eu já vi professor, Auri, me ligar desesperadamente para falar assim, cara, como é que faz para você conseguir falar com as pessoas e colocar, por exemplo, um exercício igual você faz no seu programa? Quer dizer, as pessoas vão atrás de um jornalista para saber como é que ele está fazendo no programa dele para fazer igual. Isso, a senhora Silvana Elias, secretária municipal de educação, a superintendência de educação aqui em Uberaba, eles já deveriam ter sido feito isso há muito tempo. Agora, eu acho que é cobrar demais, né? Se eles não estão preocupados nem quando o professor apanha ou é ameaçado dentro de uma sala de aula, quem dirá para dar realmente aplicar o conteúdo? Acho que eu estou querendo demais. Não, mas a gente tem que querer muito, sim. Há muito que avançar na educação, não só para o aluno, né? O assistencialismo que existe por trás das políticas públicas, mas também a questão da profissionalização. O que usaram como artifício desse corte nos salários, porque é o seguinte, quando a gente ia para a escola, você também estudou no Dom Eduardo, né? Eu vi você falando que eu também estudei no Dom Eduardo. E você entra na sala de aula, você estuda de segunda a sexta-feira, os 5 horários, e tem os horários de educação física, né? E a tia está lá, de segunda até sexta-feira, a tia está lá. Na educação física, está lá na sala dos professores, esperando. Então, o que eles fizeram no plano de carreira? Considerou 18 aulas, e as 5 aulas para completar a semana, cortaram como aula excedente. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando por 18 aulas. Só que eu quero saber o seguinte, eu faço essa pergunta aqui também, que na hora que for validar a carga horária do aluno, se vai validar 25 aulas por 18? Né? Então, quer dizer, qual é essa matemática da economia que estão fazendo? Porque a gente sabe que todo fim de governo tem a prestação de contas, eles têm que enxugar tudo, como se diz, passar a régua, mas poderiam estar passando a régua em 30% de cargo comissionado, poderiam estar passando a régua em 30% aí dos valores dos salários de secretários, dos próprios vereadores, né, que votaram 14% com uma alíquota desse tamanho, poderiam também colaborar com o cofre público. Então, assim, nós estamos sozinhos, os professores estão sozinhos no meio de uma transformação didática imensa, porque não haverá a sala de aula como era antes. Tem que avançar, o professor tem que avançar, mas ele precisa de muito apoio. Né? Ô, Túlio, me fala o seguinte, dentro dessas reportagens que você faz, que você corre atrás, qual que, assim, que tem mais caso? Briga de marido e mulher, assassinato, batida em trânsito, o que mais rola durante a semana? No meio da cobertura policial, infelizmente, são os acidentes. Né? São os acidentes, as colisões. A partir do mês de julho até comecinho de outubro, as ocorrências que mais também têm destaque são as de incêndios. A gente vive aí uma época muito delicada com os incendiários. Todos os meses de julho, agosto e setembro são críticos com relação... Esse ano não tem desculpa do balão, né? Infelizmente. Mas, assim, graças a Deus,
de 2014 para cá, com exceção de 2018, que teve um elevado índice aí de homicídios, mas a gente vem conseguindo diminuir essa criminalidade aqui em Uberaba. Mas, assim, as ocorrências dentro do setor policial aí que realmente tem mais destaque, claro, o homicídio, né, a perda de vida de alguém, mas as que têm mais volume são realmente os acidentes. Hoje, por exemplo, nós tivemos 6. Mas, assim, nossa, claro, entre graves, porque acidente, para mim, é acidente, Áurea. O ciclista está descendo a rua em desabalar da carreira, de repente ele perde o freio e bate num poste, é um acidente. Então tem que ser levado tudo em consideração. Mas, graças a Deus, nós estamos vivendo aí tempos mais, posso até dizer, mais tranquilos. Tivemos 3 episódios agora, nesse mês de julho, tivemos aí um latrocínio na semana passada, lá no bairro Volta Grande, ontem... Na igreja lá, né? A Igreja Universal também. Ontem nós tivemos lá um outro homicídio no Gameleiras, tivemos essa semana também o assalto lá à Igreja Universal, lá da Avenida Leopoldino de Oliveira, mas são ocorrências mais pontuais. Pois é, nós já estamos com 1 hora de programa, passa rápido, né? Você está acostumado. Eu estou acostumado, todo mundo fica aqui 2 horas, 3 horas, eu já estou acostumado. Está acostumado. Foi muito produtiva a nossa conversa, viu? E, assim, a gente sabe das suas intenções, né, para daqui a alguns dias, né, os lançamentos aí políticos que nós teremos. E a gente deseja sorte também para essa mudança vir, né, assim, renovada mesmo. Algumas semanas atrás eu fiz o Papo Reto com o teu Erval Kobayashi, né, que parece que também será pré-candidato. A última semana fiz com a Juba Maria, e, assim, eu acho que nós estamos num momento ímpar de escutar mais as pessoas, e, assim, e as pessoas escutarem também, não ser muito aquela coisa assim que vai porque ganhou isso, aquele benefício ou outro, mas ver quais são as propostas para a sua condição de vida, de qualidade de vida na cidade, porque Uberaba é uma cidade muito boa, né? Eu costumo dizer que, no geral, nós nunca tivemos péssimos prefeitos. Nós tivemos alguns melhores que outros, mas péssimos não. Né? Uberaba é abençoado porque é uma cidade bem desenvolvida, uma cidade que procura dar qualidade de vida para os seus habitantes, mas que pode melhorar sim. E não falta muito para melhorar, falta a vontade política que a gente vem falando, né? De colocar o coletivo em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas estão olhando as questões pessoais, nós temos que precisar de olhar mais para o coletivo. Túlio, deixa a sua mensagem aí para a gente encerrar o programa, e nós vamos fazer o sorteio também do prato lá do Santo Frango, né? Quem vai saborear o prato do Santo Frango lá com passé? Faz as suas considerações. Primeiro, eu preciso agradecer. Aliás, até antes de agradecer, eu preciso pedir desculpa, porque eu soube hoje que esse seu quadro se chama Papo Reto. E eu também tenho o meu Papo Reto, todas as terças-feiras, lá na minha página no Facebook. E eu descobri isso hoje. Falei, olha só, tem alguém com o mesmo nome que o meu. A verdade, eu fico muito, muito feliz com isso. Com relação à sua fala de faltar muito, de não faltar muito, eu não acho que nem está faltando muito, nem acho que está faltando pouco. Eu acho que o que está faltando é consciência. Eu realmente, como você disse aí, eu tenho um caminho pela frente, é um caminho muito difícil, como acho que o seu também é. Hoje, você colocar o seu nome para uma disputa, seja ela proporcional ou seja ela majoritária, é muito difícil. Eu sou um cara que tenho hoje 38 anos de idade, eu sou empresário, eu sou feirante, Áurea. Todos os sábados eu estava lá na feira da Feirarte e na feira da Badia, vendendo as minhas cachaças, porque eu sou produtor de cachaça aqui em Uberaba. Bom saber! E assim, eu tenho um nome para zelar, sabe? A educação que eu tive na minha casa, que eu tive na minha infância, foi de sempre respeitar o próximo.
E eu não colocaria hoje, e isso é uma mensagem que eu sempre passo para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu tenho hoje 38 anos de idade, tenho 21 anos de vida jornalística, tenho um veículo de comunicação com mais de 230 mil seguidores, tenho um produto extremamente bacana, que é um aguardente que nós temos mais de 30 sabores, vendido aí em várias cidades já do estado e até para fora também. Tenho um nome chamado Túlio Micheli e tenho um amor incondicional por meus amigos e minha família. Se eu realmente quisesse jogar tudo isso na lata de lixo por conta de política, eu realmente não estaria em sã consciência. Claro que, para mim, hoje, a vida que levo é extremamente importante em todos os quesitos, mas eu não colocaria meu nome à disposição e para avaliação colocando tudo isso em jogo, colocando uma empresa de um segmento que já caminha bem, colocando um veículo de comunicação com mais de 250 mil pessoas. Imagina se amanhã dá certo, se amanhã eu chego lá e eu começo a fazer aquilo que não é aquilo que eu preguei e que não é aquele Túlio Micheli que todo mundo viu. Imagina você ser criticado por mais de 230 mil pessoas. Então, eu realmente sei onde eu estou pisando, eu sei onde quero chegar, sei das minhas pretensões e sei o que posso fazer. Se vai dar certo ou não, isso vai depender de quem ouvir as propostas, de quem conseguir filtrar o que eu realmente estou querendo dizer. O que eu acho que está faltando aqui em Uberaba, que já passou da hora da gente tentar mudar, é a forma de enxergar a política. Nem sempre todo mundo que coloca seu nome para avaliação, nem sempre todo mundo que busca uma vida alinhada à política é safado. Nem todo mundo que faz isso cabe no mesmo balaio desse bando de corrupto que a gente está vendo aí Brasil afora. Eu fico muito triste quando eu sou criticado por isso, dizendo, nossa, você é um cara fantástico, você é um jornalista maravilhoso, mas vai entrar no mundo da política, vai se sujar. É exatamente isso que eu quero tentar fazer. É tentar mostrar que na política também tem gente boa, é que na política também tem gente sincera, é que na política também tem gente com condições de fazer com honestidade e pensar com a cabeça do cidadão. É isso que eu quero fazer. Mas, de verdade, Áureo, muito obrigado pela oportunidade. O papo foi muito bacana. Eu nunca tive a oportunidade de falar aí com relação tão especificamente aí à educação. Eu quero agradecer cada comentário que eu vi passando aqui nas telas agora, a cada momento que você estava falando, eu via os comentários. Obrigado a todo mundo aí que me elogiou, que parabenizou, que gosta do meu trabalho. Fiquei muito feliz de verdade, muito, muito, muito satisfeito com a oportunidade e estou sempre aqui à disposição, sempre que você precisar. Tranquilo, muito obrigado, eu que agradeço, e é isso que você falou mesmo. Toda a sociedade se evolui através da política, da polis. Né? Sem a política, o homem não vive em sociedade, em comunidade. E a política, ela tem que ser passada a limpo. E ela será passada a limpo com novas caras, com a revitalização da Câmara Municipal. Eu também acredito nisso. Nós temos ótimos nomes aqui em Uberaba, ótimos perfis, ótimos amigos, e eu tenho certeza que esse ano vai ser o ano da surpresa imensa, né? Boa sorte para você, Túlio. Obrigada. E agora nós vamos para o nosso sorteio lá no Santo Frango. Vamos ver quem ganhou. Roda aí, Letícia. Tá sorteando, vamos lá, o computador está girando. 2, 1. Qual o nome? Sucadep. Sucadep. Então, a Sucadep vai entrar em contato, né, com o pessoal do Santo Frango. Depois você passa aqui no nosso Instagram aqui, pegar o endereço certinho. Você foi sorteado. Pode passar para a gente que a gente vai, viu? Pode passar aqui para mim, mandar o delivery, entregar aqui em casa, que é um prato de coxa desossada, tem 3 tipos de acompanhamento, pode escolher, aí é a sua vontade, né? Ou ir buscar lá na Santos Dumont, 1570, falar com o Paulo Sérgio Passé, né, que patrocinou o nosso Papo Reto de hoje. E vamos ficando por aqui, né? Semana que vem nós temos um encontro com a psicóloga Rafaela Campos, da UFTM, da Uniub, que falará sobre síndrome de burnout, que é o assédio moral, né, o adoecimento no trabalho. É o que os professores mais estão sofrendo ultimamente,
é da síndrome. Né? E vamos lá. E, Túlio, boca no trombone sempre. Um À abraço. disposição sempre, Áureo. Grande abraço, obrigado a todos aí pela oportunidade. Valeu.